muito prazer que a SGTV recebe agora Leônidas Oliveira, que hoje é secretário de Estado de Cultura e Turismo do Estado de Minas Gerais. E a gente aproveitou o momento que ele veio visitar o pai aqui em São Gotardo para conversar com ele um pouco, apresentar essa personagem incrível aqui de São Gotardo, super importante para a cultura do nosso município, para você, telespectador. Leônidas, prazer realmente tê-lo conosco aqui, nossos estúdios, conversar um pouquinho com você. Bem-vindo. Muito obrigado, meu amigo. É sempre um prazer meu. Quantas vezes histórias nós temos aí ao longo dessa caminhada, e estou muito feliz de ver você, a sua família, e ver como a SGTV cresceu e se organizou e se estruturou. Leônidas, acabei de te mostrar um material ali de inauguração do nosso museu. Eu vi que seu coração bateu de forma diferente, né? A gente vê o passado, mas vê que fez, como diz você, o dever de casa. Como é que é seu sentimento aqui de voltar para a nossa terra, rever essas matérias, ver seu pai? Hudson, todas as vezes que eu venho a São Gotardo, todas as vezes que eu vou chegando, meu coração dispara. A memória, né, o pertencimento à terra é muito profundo. E eu tenho um amor muito grande por essa terra, né? Eu fui muito feliz nos tempos que eu vivi aqui. E quando eu vi o vídeo, realmente alguma coisa mexeu mais profundamente ainda. Ver esse museu criado, dessa coleção tão importante do seu Jaime, que nós conseguimos resgatar naquele momento, compramos aquele acervo, né? Eu me lembro que nós compramos ele por R$25 mil naquele tempo. Eu fui o curador da exposição desse museu, da primeira exposição, que é uma exposição histórica, e ver as pessoas, né, naquela inauguração e me ver ainda vivendo aqui, né? Eu morava aqui nesse momento, realmente é muito, muito emocionante. E muito mais, Hudson, quando eu vejo que eu mudei, né? Se falando pessoal, eu mudei, porque a gente muda, né? A vida é mutante, mas eu não mudei no que eu sinto, né? Que é esse sentimento de chegar aqui e de sentir que eu tenho um lugar, que eu tenho uma terra, que eu tenho amigos, tenho minha família, ou seja, eu pertenço a um universo grande hoje em dia, como secretário de Estado de toda Minas Gerais, mas eu pertenço muito mais a essa terra que me criou, São Gotardo, São Sebastião de São Gotardo. Leônidas, você está falando em pertencimento. A região de Três Capões te lembra muita coisa? Como é que funciona isso aí? Nossa, Três Capões, realmente aí você quer me matar. Os Três Capões é uma honra tão grande para mim ter nascido nos Três Capões, Senhora da Serra. O meu avô tinha uma farmácia, né, o seu Zezinho. E a minha avó era uma das primeiras, e da Diocese de Luz foi a primeira mulher ministra da Eucaristia. Então, ela cuidava da alma e ele cuidava do corpo. Só tinha uma igreja, só tinha ela de ministra da Eucaristia, ela que fazia o culto, porque padre vinha uma vez ao mês. Minhas tias puxavam o terço e o meu avô, com o que estava disponível na medicina naquele momento, ele era farmacêutico, mas também um curador, né? Então, assim, ele curava o corpo, ela curava a alma. E nesse ambiente, naquela areia branca que leva na igreja de Nossa Senhora, Sagrado Coração de Maria, que eu passei os primeiros 7 anos da minha vida, né? Eu mudei de lá com 5 anos, mas meus avós continuaram morando lá. Eu ia de leite com o seu Zé Laurindo, no leiteiro, né? Que pegava. Então a gente tinha um ônibus também na nossa rodoviária antiga. Às vezes eu ia de ônibus, mas eu gostava de ir de leiteiro. E ia muito, e eu me lembro, uma das lembranças mais fortes que eu tenho na minha vida é meu avô. Ele também tinha a venda, né? Meu pai também tinha uma venda, meu pai tinha a venda e a fazenda, meu avô tinha a venda e a farmácia. E eu me lembro dele colocar bala e biscoito e quitanda e me entregar e falava assim, a matula, né? Essa palavra que me veio agora, que eu não falo há muitos anos, mas a matulinha, sua matulinha está aqui.
e me dava a bênção, e eu vinha de leiteiro, mas eu já queria voltar na próxima oportunidade. E então aquela vida, eu me lembro de coisas tão fantásticas como, por exemplo, eu acho que isso está muito profundo em mim, da cultura popular. Foi aqui que eu aprendi a amar o congado, o reinado, e amar o folclore, as tradições que são comuns a toda a mineiridade, né? Por exemplo, nós íamos quando a chuva não chegava, tinha o cruzeiro, nós levávamos flores e lavávamos a cruz, né? Jogava água na cruz pedindo chuva, e eu desde pequenininho participando disso. Mas mais do que isso, e aí depois talvez por isso que eu venho aqui para a Igreja Matriz, mais do que isso eu com 3 anos de idade, eu me lembro disso com uma clareza como se fosse hoje, as minhas tias lavando a igreja e eu escorregando no sabão. Era uma maravilha. Então, assim, foi ali que eu entendi o que era o missal, foi ali que eu entendi as galhetas, os paramentos religiosos, né? E a fé que eu carrego comigo, né? E que é muito importante na vida de todos nós. Leônidas, parece que para a gente viajar realmente, a gente tem que ter os pés no chão, né? E isso possibilita a gente a viajar e sempre retornar para dentro da gente, para o território, né? Sim. Você é uma pessoa que viajou bastante, que tanto em termos geográficos, como também agora ocupando um cargo extremamente importante no Estado, e acho muito bacana você dizer isso e permanecer a mesma pessoa. Eu gostaria que você contasse um pouquinho para o nosso telespectador de toda essa viagem sua, assim, pela Espanha, que eu sei, o trabalho que você desenvolveu lá, o trabalho que você fez junto com a Pampulha, que é muito importante também. Eu gostaria que, para o telespectador que ainda não conhece muito bem o Leônidas Oliveira, que você se apresentasse dessa forma. Sim, Hudson, quando eu venho para cá também, meu pai é o seu Zé do Picolé, né? E a gente teve sorveteria, eu vim de picolé muito com meu pai. Em São Gotardo também, quando eu vim para cá, muito importante. Quando eu saio daqui, eu vou para o seminário da Diocese de Luz. E lá eu permaneço por 4 anos. Depois eu me mudo para Belo Horizonte e deixo o seminário e começo a fazer arquitetura na PUC. E já logo no último ano eu sou convidado, porque eu tive notas boas na escola, sobretudo História da Arte, essas questões mais teóricas, e eu fui convidado para fazer o doutorado. Eu queria fazer o mestrado, mas fiz um trabalho que me possibilitou ir para o doutorado na Universidade de Valladolid, na Espanha. E lá eu fiquei 5 anos da minha vida. Foi uma experiência muito rica, eu estudei muito, depois eu fiz o mestrado com a Universidade de Alcalá e a Universidade Gregoriana de Roma, em conjunto também, restauração do patrimônio, sou arquiteto, né? Tenho obras aqui em São Gotardo, várias obras. Então, nesse momento eu também começo a trabalhar com um emprego muito bom, mas eu não podia deixar de pensar na minha mãe, né? Então, a minha mãe tinha muita saudade de mim, ela me ligava todos os dias quando eu morava na Espanha, todos os dias, religiosamente. Vocês conversavam? Absolutamente todos os dias. Todos os dias ela conversava, ela me ligava todos os dias. Naquela época tinha uns cartõezinhos na Espanha, ela me ligava e eu devolvia a ligação porque aqui era muito caro, né? O telefone quase, a gente tinha, né, muito esse costume de falar internacionalmente. Então, nesse momento, eu volto, né? Depois eu deixo o meu trabalho, já termino o doutorado e volto para cuidar, para estar mais próximo dela. Foi essa a decisão da minha vida, de voltar. E eu volto para São Gotardo sem nenhuma questão. Volto feliz, que é aí quando a gente desenvolve o museu. Né? Nesse momento que a gente trabalha, eu começo a trabalhar também e volto aqui, trabalhando aqui também, dando aula na Universidade Católica. É o começo que você começa a pensar em fundação, a cultura realmente de uma forma prática entra na sua vida assim. Em São Gotardo. Em São Gotardo. Em São Gotardo. Em São Gotardo. Desde que eu me lembro aqui nas obras sociais que tinha função muito grande de ser o nosso teatro, né? Eu me lembro de ver, você lembra aquela bruxinha boa, a bruxinha má, daquela peça? Eu me lembro muito daquela peça, lembro de outras peças que os nossos colégios faziam, e a cultura popular eu já tinha essa vivência religiosa. Depois eu começo a trabalhar aqui com patrimônio histórico, né, em São Gotardo,
e começo a me aprofundar aqui, né, nas questões da cultura. Então, a minha formação de cultura, sobretudo da cultura popular, que eu levo comigo e acho ela de uma importância fundamental, eu acho que é muito mais importante do que todas as outras culturas, é a cultura popular e tradicional, eu aprendo aqui. Eu aprendo em São Gotardo, com o Congado. Nós temos um congado belíssimo, né? A nossa festa de Nossa Senhora do Rosário, a nossa festa de São Sebastião, né? Todas essas festas que fazem parte do nosso cotidiano, a festa junina, tudo aquilo que São Gotardo ofereceu para a minha formação e o meu gosto pela arte, pela cultura, e também no seminário, onde eu estudo História da Arte. Então, essa formação vai despertando em mim o desejo de trabalhar com cultura. Depois eu sou convidado a ser diretor do Museu Histórico Abílio Barreto, em Belo Horizonte, que é o museu da cidade de Belo Horizonte, é o primeiro museu de Belo Horizonte, né? Museu fundado por Juscelino Kubitschek, na década de 40, quando ele foi prefeito. Ficou o primeiro museu por muitos anos. Eu trabalho lá como diretor 4 anos, depois viro secretário de Cultura de Belo Horizonte também, já faz alguns anos. Isso coincide com o Carnaval de Rua de Belo Horizonte se tornar referência no país, né, Leônidas? Sim. Até arrepio na hora que falo isso, de tão bom que foi esse momento. Gostaria que você falasse um pouquinho. Não, é verdade. E nós começamos a trabalhar com os coletivos culturais e com os blocos, e resgatar esses blocos e a ideia de um carnaval em Belo Horizonte de rua. E nesse momento, então, faz outra mudança, que é a minha questão de turismo, né? Eu começo, teve um período quando o carnaval ele dá um salto, eu estive secretário, né, presidente da Fundação Municipal de Cultura, que o cargo é o mesmo, e também presidente da Belotur, ou seja, as duas, né? Eu acumulei as duas por 1 ano e meio. E nesse momento nós organizamos o carnaval de forma ampla, com muita promoção, mas e com muita participação e muito diálogo, né? Porque o carnaval de Belo Horizonte, eu vejo que ele estava muito latente os anos todos. O que nós fizemos foi destravar as porteiras, né? E porque o carnaval a gente não inventa, as pessoas que querem. Então destravamos as porteiras e todo mundo veio para a rua. E o poder público, no caso da Belotur, o que nós fizemos foi dar todo o suporte para que esse carnaval crescesse, para que ele se tornasse referência e, sobretudo, na promoção de Belo Horizonte, né, como um destino de carnaval que antes não tinha. Não sei se você lembra, a gente em Belo Horizonte podíamos ficar, a gente falava assim que podia tirar a roupa na Avenida Afonso Pena. Ninguém ficava em Belo Horizonte no carnaval. Ninguém ficava em Belo Horizonte. E realmente, juntando cultura e turismo, possibilitou isso, e a virada cultural ajudou muito, né? Nós fizemos a primeira virada cultural de Belo Horizonte, no primeiro ano 400 mil, depois 600, depois 800 mil pessoas na rua. E as pessoas foram descobrindo esse desejo, essa vontade de estar na rua e de sociabilizar, e aí foi tudo uma conjunção astral e também de uma equipe muito maravilhosa que sempre trabalhou comigo. Leônidas, eu gostaria também que você falasse da questão da Pampulha como patrimônio do mundo, uma coisa extremamente bacana que aconteceu. A Pampulha é o seguinte, essa história é muito interessante, Hudson. Eu estava trabalhando no plano de governo do Márcio Lacerda, já do primeiro mandato para o segundo mandato, e fazendo plano de cultura para ele, porque eu já era secretário de cultura, presidente da Fundação Municipal de Cultura. E nesse momento, um dia eu estava vendo TV, o MGTV, e eu vejo a Igrejinha da Pampulha. E olha que eu conheço a Igrejinha da Pampulha a minha vida inteira, né? Eu já trabalhei, já estudei a Igrejinha da Pampulha, e vem uma coisa na minha cabeça assim, será por que a Pampulha não é patrimônio da humanidade? E me veio essa dúvida, e eu liguei, como eu tinha essa vivência de muitos anos na Europa e conheci muitas pessoas fora do Brasil, eu liguei e perguntei por que a Pampulha, eu olhei para a Unesco, por que a Pampulha ainda não é patrimônio da humanidade, o que é que está acontecendo, tem algum pedido, isso tudo? Aí eles me disseram que há 30 anos ela estava inscrita, mas ninguém nunca tinha feito o dossiê ou levado adiante o processo. Aí eu fiquei feliz, né? Falei assim, bom, se ela está inscrita, quem inscreve é o governo federal. E fazer o dossiê, claro que escrever Pampulha Patrimônio da Humanidade, mas tivemos que fazer um dossiê que foram mais de 600 páginas e uma gestão junto à Unesco, junto à ONU, para que ela fosse elevada, e conseguimos, em 4 anos, um tempo recorde,
Somente Ouro Preto e outra cidade brasileira, que eu não me lembro qual, conseguiu um título com tanta rapidez. Porque a singularidade da Pampulha ela é muito importante, né? Ela é original, ela fala muito para a paisagem daquele conjunto de Belo Horizonte, ela é obra de uma genialidade muito grande de Oscar Niemeyer e os modernistas, né? Todos aqueles também artistas, Portinari, enfim, Werneck, Lúcio Costa. Então, ela é fruto desse momento. Então, provar isso, que a gente tem que provar porque que a Pampulha, porque a gente está colocando a Pampulha no nível, por exemplo, das pirâmides do Egito, né? Ou seja, obras originais que são culturais da criatividade humana, ou seja, ela transcende o local, né? Por exemplo, a igreja de São Gotardo ela é importante para São Gotardo. Se a gente quiser ela proteger o nível do Estado, nós temos outras igrejas que se parecem com ela. Mas a originalidade dela para o município de São Gotardo ela é fundamental, porque é aqui que nós vivemos a nossa vida e ela é uma beleza única. Mas a genialidade é quando se inicia e se cria outra forma de ver. Naquele momento, se você pensa em Belo Horizonte, os prédios eram como as nossas casas antigas, os prédios ainda com muito rebuscamento, com muitas pinturas, a gente chama de ecletismo, como é a Praça da Liberdade, né? E faz uma coisa totalmente diferente, por isso que o título chega, e com muito trabalho, realmente foram 4 anos de trabalho imenso para a gente conseguir elevá-la a patrimônio da humanidade, e conseguimos.